Marcos 8. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam levantaram 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens. E Jesus os despediu. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaída. E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.